Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos fazer um pouquinho mais da nossa apostila de língua portuguesa, tá? Então vocês vão abrir a apostila de vocês na página 41 e nós vamos iniciar com a correção da aula anterior, tá bom? Então vamos lá? Página 41, essa aqui, tá? Aqui nós temos a atividade número 6. Considerando o gênero crônica, responda: A. Que tipo de narrador está presente nesse texto? Resposta: nesse texto há um narrador observador. B. Quem é a personagem principal dessa história? Resposta: a personagem principal é a senhora que grita, isto é um assalto. Letra C. Explique o desfecho da crônica. O que você achou da forma como a história acabou? Resposta: no fim da crônica, descobrimos que o assalto que a mulher se referia era o preço alto do chuchu e que não havia nenhum assalto, de fato, como as pessoas pensaram. Vamos agora para a página 42. Número 7. Classifique as palavras a seguir de acordo com o número de sílabas. Então, letra A, rebuliço, polissílaba. Letra B, correndo, trissílaba. Letra C, atravancada, polissílaba. Letra D, rua, dissílaba. Letra E, mar, monossílaba. Letra F, assalto, trissílaba. Atividade 8. Observe os monossílabos tônicos destacados nos fragmentos a seguir e justifique a acentuação de cada um deles. Letra A. Se a fruta cai no chão, já não é de ninguém, é de qualquer um. A palavra aqui, ó, em destaque, é a palavra já. Já é monossílabo tônico terminado em A. Essa é a resposta, tá? Letra B. Morreram no mínimo 2 pessoas e 3 estavam gravemente feridas. A palavra em destaque é a palavra três. 3 é monossílabo tônico terminado em E, seguido de S. Essa é a resposta da letra B. Letra C. Quem fugia dava marcha ré. A palavra em destaque aqui é ré. Ré é monossílabo tônico terminado em E. Atividade 9. Releia o excerto a seguir e contorne os adjetivos. Houve um rebuliço, os que estavam perto fugiram, alguém correndo foi chamar o guarda. 1 minuto depois, a rua inteira atravancada. Então, a palavra inteira e atravancada são adjetivos, vocês circulem aí, tá? Mais provida de um admirável, também admirável é adjetivos, podem circular admirável. Serviço de comunicação espontânea. A palavra espontânea é outro adjetivo. Podem circular essa também. Sabia que se estava perpetrando um assalto ao banco. Então, aqui, pessoal, nesse trechinho que a Pro leu, os adjetivos que são para contornar são as palavras inteira, atravancada, admirável e espontânea, tá? Atividade 10. Para cada frase a seguir, observe os substantivos destacados e associe a eles um adjetivo composto, conforme a indicação entre parênteses. Se for preciso, faça uma pesquisa ou peça ajuda ao seu professor. Então, essa atividade aqui vocês iam fazer com o papai ou com a mamãe ou com o irmãozinho em casa mais velho, né? Então, letra A, há um pássaro. Então, aqui, ó, a sugestão de resposta que a Pro tem aqui para vocês é: há um pássaro amarelo ouro. Amarelo ouro é um adjetivo composto, tá? Voando na feira. Letra B. A senhora era de origem norte-americana. Não, desculpa, norte-americana, tá? É a nacionalidade, também é uma sugestão de resposta. Agora vamos para a página 43. Mais um desafio. Retire do trecho a seguir o que se pede. Os edifícios de apartamentos tinham fechado suas portas logo que o primeiro foi invadido por pessoas que pretendiam
ao mesmo tempo salvar o pelo e contemplar lá de cima. Letra A, uma palavra polissílaba. Então, aqui, ó, pode ser edifícios, apartamentos, invadido e pretendiam. Letra B, uma palavra trissílaba. Então, poderia ser fechado, primeiro, pessoas e contemplar. C, uma palavra de sílaba. Poderia ser tinham, suas, portas, logo, mesmo, tempo, salvar, pelo, cima. Letra D, um monossílabo tônico acentuado, a palavra lá, tá? Essa é a resposta aqui da página 43. Então, agora, pessoal, eu vou pedir para vocês abrirem aqui, ó, a apostila de vocês. Nós terminamos agora aí a nossa correção. Então, vocês vão abrir aqui a apostila de vocês na página 44, tá? Na unidade 7, e nós vamos falar sobre maravilhas de contos, tá? Então, como sempre aqui, ó, pessoal, nós temos as gravuras, lembra? Ó? Aqui nós temos, ó, a gravura, tá vendo? Nós temos um candelabro, nós temos um relógio e uma rosa e um livro aqui, tá vendo, ó? Então, aqui tem as perguntinhas dos primeiros passos, tá? Então, vamos lá? Aqui, ó, nós temos primeiros passos. A imagem apresentada refere-se a uma história contada de geração em geração, desde muito tempo atrás. Você consegue identificar que história é essa? Explique sua resposta. Como são chamadas as histórias como a que você acabou de identificar? Com um colega, converse sobre a história, compartilhe suas respostas com o restante da turma. Então, como sempre a Pro tá falando, como vocês estão em casa, né? Vocês vão compartilhar isso com o papai e com a mamãe ou com o irmãozinho mais velho. Então, vocês vão observar bastante aqui, ó. Lembram? Quem já assistiu alguns contos de fada, né? Cinderela, a Bela Adormecida, a Bela e a Fera. Então, vocês vão ver aqui, ó. Aqui nós temos um candelabro, nós temos um relógio, tá vendo? Uma rosa, um livro. Qual história, qual conto de fada será que tem esses personagens aqui, ó, na história? Vocês se lembram de algum que vocês assistiram? Então, vocês prestem atenção aqui, pensem bem, tá? No que vocês assistiram. Então, nós vamos para a página agora 46, tá? Lendo esse texto aqui, vocês vão lembrar qual é essa história que está demonstrando aqui na primeira página, né? Eles deixaram alguns itens para vocês observarem e lembrarem qual foi o conto de fadas que vocês assistiram que tinham esses itens na história. Então, se ninguém lembrou ainda, vocês vão lembrar agora, tá bom? Página 46. Aqui nós vamos começar com Era uma Vez. A Bela e a Fera é um conto de fadas francês. Muitas versões desse conto já foram adaptadas a diferentes culturas e momentos sociais. Contos de fadas são narrativas ambientadas em um mundo imaginário, geralmente envolvendo seres encantados e elementos que não pertencem à realidade. Os contos têm a característica de serem transmitidos oralmente, ou seja, são histórias passadas de geração em geração. Faça uma leitura silenciosa do texto a seguir e verifique se ele é igual ou diferente das versões que você e os colegas conhecem. Então, pessoal, nós vamos fazer ao contrário. Se nós estivéssemos na sala de aula, a Pro ia pedir para vocês fazerem uma leitura do texto primeiro, em silêncio, cada um lê para você, entendeu? Cada um lê para si mesmo. Então, ia ser uma leitura silenciosa. Cada um ia ler seu texto e depois a Pro ia ler para vocês o texto todo para que nós possamos fazer atividades que pedem na apostila. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o contrário. A Pro vai ler para vocês e depois vocês vão pegar e vão, depois que terminar o vídeo, a videoaula, vocês vão pegar e ler de novo em silêncio, tá? Cada um lê o seu texto em casa, para poder responder as atividades que está aqui na apostila, tá bom? Para vocês poderem compreender bem esse texto. Então, vamos lá. A Bela e a Fera. Era uma vez um jovem príncipe que vivia em seu lindo castelo. Apesar de toda a sua fortuna,
Ele era muito egoísta e solitário. Em uma noite chuvosa, recebeu a visita de uma senhora que lhe pediu abrigo por aquela noite. Mal-humorado, ele se recusou a ajudar a pobre senhora. Porém, o que ele não sabia é que aquela velhinha era uma bruxa disfarçada, que já ouvira histórias terríveis sobre o egoísmo daquele jovem príncipe. Indignada com a sua atitude, ela lançou sobre ele um feitiço que o transformara em uma fera horrível. Por consequência do feitiço, todos os seus criados haviam se transformado em objetos. O encanto só poderia ser desfeito se ele recebesse um beijo de amor. Enquanto isso, numa vila distante dali, vivia um velho comerciante e sua filha Bela. Eles eram pobres, mas muito felizes. Bela adorava livros, histórias, vivia a contá-las para as crianças da vila. Seu pai, Maurício, era comerciante e viajava muito comprando e vendendo produtos diversos. Certa vez, voltando de uma longa viagem, Maurício foi pego de surpresa por uma tempestade bem forte. Então, ao passar em frente a um castelo que parecia abandonado, resolveu pedir acolhida. Bateu à porta, mas ninguém o atendeu. Como a porta do castelo estava entreaberta, resolveu entrar para se proteger da chuva. Acendeu a lareira e encontrou uma garrafa de vinho sobre ela. Após bebê-la, ele acabou adormecendo. No dia seguinte, um monstro furioso apareceu diante dele. Quis castigá-lo por invadir o seu castelo, e assim o fez prisioneiro. A fera decretou ao velho comerciante que este morreria por ter invadido o castelo. Aterrorizado, o pobre homem suplicou: "Deixa que me despeça de minha filha." A fera concedeu-lhe o pedido. De volta à sua casa, Maurício contou o ocorrido à sua filha. Sem medo, ela decidiu voltar ao palácio com o pai. Uma vez no palácio da fera, Bela tomou coragem e fez uma proposta. "Deixa meu pai ir embora. Eu ficarei em seu lugar." A fera concordou e o comerciante foi embora, desolado. A jovem permaneceu com a fera no castelo, mas não era mantida na prisão. Podia ficar em um quarto ou na biblioteca local, que muito a agradava. Bela tinha medo de morrer, mas percebia que a fera a tratava bem a cada dia que passava. Com o passar do tempo, o monstro e a jovem foram ficando cada vez mais amigos. Ele se encantava com a forma com que a moça via o mundo, as pessoas, a natureza. Sentia que ela o via de uma maneira diferente também, que ia além da sua aparência. A fera, portanto, havia se apaixonado de verdade. Depois de tomar coragem, a fera pediu a jovem em casamento durante o jantar. Bela, assustada, não aceitou. No entanto, ofereceu sua amizade. Apesar da tristeza, a fera aceitou o desejo de Bela. Bela, por sua vez, passava dias muito agradáveis no castelo. Sentia-se bem lá, porém com muitas saudades de seu pai. Certo dia, Bela pediu permissão à fera para visitar seu pai. "Voltarei logo," ela prometeu. A fera, que nada lhe podia negar, a deixou partir. Bela passou muitos dias cuidando de seu pai, que estava doente. Havia adoecido de tristeza, pensando que tinha perdido a filha para sempre. Quando Bela retornou ao palácio, encontrou a fera no chão desmaiada de saudade, por sua ausência. Então Bela soube o quanto era amada. Bela se desesperou e percebeu que também amava a fera. "Não morras, você não pode me deixar aqui, meu amor," disse-lhe chorando. Comovida, Bela beijou a fera, e neste momento o encanto foi quebrado e o monstro transformou-se em um belo príncipe. A fera encontrou alguém que o amava de verdade, além da sua aparência grotesca. Afinal, a verdade
afinal, a verdadeira beleza está no coração. Então, aqui, pessoal, vocês vão ler depois, tá? Depois que terminar a videoaula, vocês vão ler todo esse texto de novo em silêncio, vocês vão ler para você e vão prestar bem atenção no que vocês estão lendo para poder responder as perguntas aqui, tá bom? Então, aqui, ó, tem 2 perguntinhas que a Pro vai fazer para vocês fazerem no caderno de vocês e responder, tá bem? No caderno, tá? Como era a vida de Bela no castelo de Fera, tá? A próxima pergunta, qual o ensinamento transmitido por esse conto? Então, vocês vão pensar, tá? Vocês vão procurar aqui no texto, ler direitinho e vão responder aqui, tá? Vocês podem responder no caderno, porque aqui na apostila não tem espaço. Aqui embaixo está assim, ó, no dicionário. Observe a lista de palavras a seguir. Com a ajuda de um colega, tentem encontrá-las em um dicionário da mesma forma como estão escritas. Será que é possível? Então, vocês vão fazer isso, como a Pro já vem falando, né? Em todas as videoaulas. Como nós não estamos na escola, não conseguimos fazer com nossos colegas, né? Então, vocês vão fazer aí com o papai e a mamãe, ou com o irmãozinho, tá? De vocês, o irmão mais velho. Então, aqui as palavras são comovida, felizes e histórias. Perceba que os verbetes no dicionário, quando se tratam de adjetivos e substantivos, aparecem no singular e no masculino. E se a palavra não apresentar flexão de gênero, quer dizer, se ela não puder escrever ela no masculino e no feminino, então ela pode aparecer no dicionário somente no feminino, né? Por exemplo, a palavra história. Vamos praticar. Escreva como devemos procurar os vocábulos a seguir no dicionário. Então, aqui nós temos várias palavras, tá? Então, vocês vão lá no dicionário, tá? E vão procurar os vocábulos a seguir e vão escrever aqui, ó, como devemos procurar esses vocábulos no dicionário, tá bom, pessoal? Então, aqui nós temos a palavra, ó, amada, amigos, chuvosa, comovida, criados, diversas, felizes, furiosa, grotesca e histórias, tá? Então, vocês vão ver lá, vão lá no dicionário e vão procurar aqui, ó. Escreva como devemos procurar os vocábulos a seguir no dicionário, tá? Então, vocês vão ver como eles são escritos lá no dicionário, tá bom? Agora aqui embaixo nós temos assim, ó. Você já sabe que a narrativa é o relato de uma sequência de fatos reais ou fictícios, quer dizer, imaginários, organizados em um enredo. Esses fatos ocorrem com determinados personagens situados no tempo e no espaço. O narrador é o responsável por contar a história. Então, as letras iniciais dos elementos da narrativa, eles formam a sigla pente. Então, se vocês escreverem a palavra pente, assim, ó, de comprido, assim, pente, então vocês vão ver que ela forma os elementos de uma narrativa, que os elementos, a primeira letra da palavra pente é P, então ela quer dizer personagem, certo? A segunda é E, que é espaço. A letra N quer dizer narrador, a letra T, tempo, e a última letra E da palavra pente quer dizer enredo. Então, quais são os elementos da narrativa? São os personagens, o espaço, o narrador, o tempo e o enredo, tá bom? Aqui, ó, pessoal, vocês vão passar para a página 49, que nós temos um jogo rápido aqui, tá? Vamos identificar alguns desses elementos da narrativa no trecho a seguir. Era uma vez um jovem príncipe que vivia no seu lindo castelo. Então, nós temos aqui a pergunta A. Por esse trecho é possível determinar exatamente o tempo em que a narrativa ocorre? Explique sua resposta. Letra B. Pense em outros contos de fadas e responda. Que outra expressão poderia substituir era uma vez, sem alterar o seu sentido? Letra C.
É possível determinar com exatidão em que cidade, estado ou país o lindo castelo do príncipe está localizado? Letra E. O narrador participa da história ou apenas conta o que aconteceu? Aí temos aqui a letra D também. Ó. Assim podemos afirmar que em contos de fadas o tempo e o espaço são determinados ou indeterminados? Então, vocês vão responder aqui, tá bom? Aqui, ó, em contos de fadas também aparece a indicação de que a história aconteceu em um reino distante. Alguém conta a história do jovem príncipe que vivia em seu castelo. Em contos de fadas, os personagens podem ser classificados de acordo com o papel que desempenham na narrativa. Observe a seguir. O protagonista, ele é o personagem principal da história. O antagonista é o personagem que se opõe ao protagonista. Personagens secundários são personagens importantes, mas com menor participação da história. Esse antagonista, pessoal, que ele é o personagem que se opõe ao protagonista, é o personagem que sempre tem opiniões diferentes do protagonista, que é o personagem principal da história. Então, o personagem principal, ele tem uma opinião diferente e o antagonista não concorda com ele. E sempre o antagonista, ele se opõe ao protagonista, tá? Isso que quer dizer se opõe. Ele tem opinião diferente do personagem principal da história. Jogo rápido. Escreva se os personagens a seguir são protagonistas, antagonistas ou secundários, tá? Letra A. Bela, ela é protagonista, antagonista ou é personagem secundário? Então, vocês vão responder aqui, tá? Letra B. Maurício, pai de Bela. Letra C. Jovem príncipe, fera. Letra D. Criados transformados em objetos. Bruxa disfarçada de velhinha, que é a letra E, tá? Então, vocês vão responder sobre todos esses personagens, se eles são os protagonistas da história, os antagonistas ou os personagens secundários. O enredo organiza-se em situação inicial, conflito, clímax e desfecho, formando a estrutura do texto narrativo. Identifique, com auxílio do professor, as informações referentes à estrutura do conto A Bela e a Fera, completando o quadro a seguir. Então, pessoal, vocês vão identificar essas informações referentes aqui, tá? A Bela e a Fera. Então, vocês vão ter que ver qual é a situação inicial, qual é o conflito, o clímax e o desfecho. Nós temos isso aqui, ó, atrás, onde nós lemos aqui sobre isso, tá? Sobre o que é conflito, o que é clímax, nós temos aqui nas nossas páginas anteriores que nós estudamos desde o início aqui, né? Que nós estudamos sobre contos de fada, sobre crônica, né? Então, nós falamos aqui, ó, sobre narrador, personagem, que é aquele que conta a história e que participa dela, portanto, escrito em primeira pessoa, eu ou nós. E o narrador observador é aquele que apenas conta a história e não participa dela, portanto, escrito em terceira pessoa, ele, ela ou eles e elas, tá? Aqui, ó, nós temos, falando sobre esse início da história, nós temos aqui no início da nossa apostila, quando nós falamos sobre fábulas, vocês se lembram? Nós aprendemos isso aqui nas fábulas, então vamos voltar lá atrás na nossa apostila, ó, para que nós possamos falar sobre isso de novo, né? Então, aqui nós temos a explicação bem no início aqui, ó, tá vendo, ó? Nessa página aqui, ó. Página 9, estrutura das fábulas, que são estrutura dos contos de fadas também, tá? Aqui nós temos a apresentação, o conflito, o clímax e o desfecho. Quem esqueceu pode voltar aqui atrás na página 9 e recordar aqui, ó, o que significa cada um deles, para que vocês possam responder aqui, tá? É a mesma estrutura, a situação inicial é a apresentação, como se fosse a apresentação da fábula, tá? E situação inicial é a mesma coisa. Conflito, clímax e desfecho, tá? Então, vocês voltem lá atrás que vocês vão ver a explicação novamente.
Aqui na página 50, pessoal, nós temos mais um pouquinho de exercício, tá? Estrutura narrativa. Nós temos a situação inicial, que é o que tá pedindo aqui na página anterior, tá vendo, ó? Vocês vão organizar aqui, ó. Situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Então, vocês vão lá nesse conto de fadas da Bela e a Fera e vão ver qual é a situação inicial, qual o conflito, qual o clímax e qual o desfecho da história, tá? E vão colocar aqui. Aí, nós temos aqui no final da página 50 um jogo rápido, tá? Leia este trecho do conto. Aterrorizado, o pobre homem suplicou: deixa que me despeça de minha filha. Então, letra A. A reprodução da fala pelo próprio personagem é chamada de discurso direto ou indireto. Isso também, esse discurso direto e indireto, nós temos lá no início da nossa apostila, tá? Onde nós começamos a falar das fábulas, da crônica. Então, vocês voltem na apostila para vocês encontrarem aqui essa fala aqui do personagem, se ela é um discurso direto ou um discurso indireto, tá? Letra B. Reproduza a fala do personagem como se ela fosse apresentada pelo narrador. Sugestão de resposta, nós temos aqui, tá? E a Pro vai passar para vocês na próxima aula. Então, vocês vão ter que fazer aqui a resposta de vocês, vão ter que pensar, tá? E reproduzir aqui, ó. Reproduz a fala do personagem como se ela fosse apresentada pelo narrador. Letra C. O verbo destacado antes da fala do personagem é chamado de verbo de enunciação. Esses verbos apresentam a fala do personagem. Qual é o efeito de sentido desse verbo, ou seja, o que ele indica, tá? Então, vocês também vão ter que ver aqui, tá? No que nós já estudamos para responder aqui, nesse último jogo rápido na página 50. Então, pessoal, essa foi nossa aula de língua portuguesa de hoje, tá? E assim que vocês conseguirem responder a apostila, vocês podem tirar uma foto e mandar para a Pro. E na próxima aula eu vou fazer a correção de todas essas atividades aqui sobre o conto de fadas A Bela e a Fera, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!